para você fechar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês conseguiram entrar pelo link da plataforma? Deu certo? Sim, copiando, colando e arrumando. Ah, porque eu mandei para Suzane, mas ela não visualizou ainda. Eu estava com medo de dar errado, porque eu demorei mandar o link para ela. Mas que bom que deu certo por aqui. Já tem muita gente entrando aqui já. 10 pessoas. Achei que eu cantei vitória antes da hora. Pensei que ia entrar mais gente, só chegou 10. Vamos esperar só um pouquinho para ver se mais gente aparece para participar, tá bom? Nós não encerramos o capítulo 12 na aula passada, certo? Certo. Ficou faltando um pouco ainda para a gente encerrar, não é isso? Alguém se lembra da página que a gente parou? Alguém me dá um feedback? Estou tentando ver se eu arrumo meu som. O que é, Márcia? O meu som aqui está ruim, não estou ouvindo direito. Ah, eu estou perguntando se vocês se lembram da página que a gente parou. Espera aí que eu acho que eu sei. Tá bom. Acho, né? Eu também acho, mas eu quero confirmar com vocês. Nós estávamos... A senhora, você falou da questão homossexual, isso eu lembro. Estava nessa parte de comportamento sexual, não estava, não? De orientação sexual? Orientação sexual. A gente não chegou a falar da gravidez, das ISTs? Falei das ISTs. Falou das IST, sim. Falei da orientação gravidez. sexual. Falou. Eu não me lembro de ter Depois chegado na falou gravidez, não, mas sobre as doenças eu sei que a senhora falou. Então, beleza. Então, a gente fala da gravidez em diante. Porque da gravidez falou sobre... O documentário, falou, né? A gravidez a gente discutiu sobre o documentário. Por falar em documentário, eu coloquei na plataforma, no AVA, um vídeo do YouTube das meninas de 2020. Vocês viram? E achei lindo. Sim. Eu achei um pouco triste, tocante, né? a última Também parte achei. que fala da menina lá que morreu Ela por causa do faleceu esse câncer. ano de câncer. Eu também fiquei chateada, porque eu acompanho esse documentário todo o semestre. Mês 6, né? Parece. É. Alguns meses atrás só. Bem recente. Interessante o que parece, né? Porque lá não especifica assim se elas estudaram, o que elas fazem da vida, só que elas têm tantos filhos, né? Sim, Mas que elas constituíram família, né? Parece que elas constituíram. Aqui eu acompanhei, eu cheguei aí no canal da Evelyn, eu acho. E parece que ela tá bem de vida, assim, ela já não mora mais na comunidade, parece, tem uma empresa, ela é empresária, acho que é isso. Ela é Trabalha com vendas, empresária, né? ela é blogueira. Isso. Me E parece a filha que dela é bem está parecida com melhor, ela. assim, Verdade. em termos assim, de estudo, de ascensão na vida, de melhoria, de ter saído daquele meio, parece que ela... Foi a única, né? Foi a única que saiu. Ela sempre demonstrou ser um pouquinho mais esperta também, né? É verdade. A gente percebia, assim, do estilo de personalidade dela, um pouco mais de esperteza. Eu achei triste também o fato de ela ter ficado viúva com 13 anos, né? Porque Viúva?
Verdade. Pois é, ele faleceu em confronto com a polícia. Ele deve ter voltado a mexer, né, com o povo, ou eles não deixaram ele sair, ou ele teve uma fraqueza lá, um momento, sei lá. Não ficou claro, né? A gente não pode tentar entender porque eles não esclareceram, apenas que ele faleceu em confronto com a polícia. Ele podia estar, Márcia, não necessariamente voltando para o crime, mas ele podia estar pagando ainda por um erro que ele cometeu enquanto ele estava na vida do crime. Ele deveria ser uma pessoa procurada. Eu achei muito estranho, pelo que a gente ouve falar, eles terem deixado ele sair com muita facilidade do jeito que foi colocado. Eu também achei estranho isso. Estranho. Porque eles não podem deixar, não foi fácil essa transição dele. Não foi fácil. Talvez por ele ter tentado sair, foi que ele morreu. Exatamente. Eu já ouvi casos de pessoas aqui da cidade que foram, a mulher também engravidou, aí eles quiseram sair da vida do crime e passou um tempo, ele apareceu morto sem nenhuma justificativa, sabe? E aí é onde que leva a pensar, provavelmente pode ter ocasionado... Queima de arquivo, né? Exatamente. Não é seguro para quem se mantém no crime, né, Márcia, não consegue, não confia, porque quem esteve com eles conhece muitas estratégias, conhece tem muito conhecimento de causa. Então, realmente o nome é queima de arquivo. Bom, que bom que vocês assistiram ao segundo videozinho que eu coloquei lá. Todo mundo depois assistiu. Eu assisti o primeiro também. É importante como uma continuação. Então, que bom que vocês assistiram essa continuação, era só a termo de curiosidade mesmo, de complementação, não vou cobrar nada desse segundo vídeo, não tem nenhuma atividade para ser realizada, é um videozinho só para vocês terem como notícia mesmo, de atualizar a respeito da história daquelas meninas. E falando na gravidez da adolescência, que nós vimos lá no documentário, e nós achamos que a gente parou mais ou menos nessa altura na aula passada, o livro aponta para os desfechos da gravidez na adolescência, que infelizmente os desfechos não são positivos. Infelizmente, a maioria delas tem resultados muito ruins em relação a ter tido uma gravidez na adolescência. Não foi o caso do vídeo que nós vimos, do documentário, porque ainda bem elas tiveram todas uma gravidez saudável, sem complicações no parto, as crianças nasceram saudáveis, então a gente percebe que esse desfecho negativo nós não vemos. Mas quais são os outros desfechos negativos que o livro está citando? O livro cita que muitas grávidas, que ficam grávidas na adolescência, essas meninas não têm apoio, não têm acompanhamento de um pré-natal correto. Às vezes esconde da família por tanto tempo que está grávida, e quando a família vem a saber, a gravidez já está assim, quase na hora de nascer, né? O bebê já está quase na hora de nascer. E o que significa não fazer um acompanhamento pré-natal correto? Pode-se correr vários riscos. O bebezinho precisa ser acompanhado desde o início da gestação. Se faz tantos exames. É exame de sangue, é ultrassom, é exame de urina. Não é qualquer medicamento que pode tomar quando tiver alguma dor, alguma infecção. A alimentação não correta também. Na ausência de um bom acompanhamento pré-natal, essa gestantezinha, ela não vai ter um bom acompanhamento nutricional. Então, o que acontece? Essa menina vai continuar comendo errado. No documentário, a gente viu que a Evelyn estava no baile funk com uma latinha de cerveja na mão, ou seja, bebida alcoólica e gravidez não combinam, e ela estava tendo essa atitude, ou seja, falta de orientação ou teimosia. Sabe que não pode, mais teima, né? Outro problema, outra atitude negativa, não é exatamente um problema, mas uma atitude que pode ser perigosa, ela estava usando salto num chão muito, muito desnivelado. Isso é muito perigoso, né? Eu não sei que tamanho de salto.
A gestante é orientada a não usar sapato de salto por causa do desequilíbrio. A órbita gravitacional da gestante, ela muda, gente. A primeira vez que eu tive um filho e eu acabei de dar à luz, logo em seguida que eu fui tentar andar, eu não tive problema de tontura, de desmaio, de fraqueza, nada não, mas eu me senti desequilibrada, no sentido de que está faltando alguma coisa, porque a coluna ela é puxada para frente, para a gente conseguir suportar o peso da barriga, e o neném nasce, a coluna não volta imediatamente para trás. Então, a órbita da gravidade durante a gravidez, ela é diferente. Então, não é simples. Eu estou acostumada, eu ando de salto, então eu posso usar salto durante a gestação. É muito perigoso, não é aconselhável. Então, a Evelyn estava usando, provavelmente também, ou por falta de orientação, ou por teimosia, né? Professora? Pois não, Murilo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? E você? Tô bem também. Deixa eu te perguntar. Quando a mãe ela faz uso de substâncias químicas, como, por exemplo, o álcool e o cigarro, isso pode gerar problemas físicos na criança. Sim. E perceptíveis ao olho nu, no Sim. caso. Por que o cigarro, mesmo como exemplo, ele gera aquelas manchas na pele da criança, mesmo quando a criança é criança, na verdade, quando a criança é criança, mas isso acompanha ela pelo resto da vida? Não tem um tratamento específico para isso? Eu não sei te dar essa resposta porque não é minha área, né? Eu não sou médica, nem dermatologista. O que eu posso supor é que se aquilo foi produzido durante a gestação, aquilo já faz parte da composição biológica da criança. Então, por isso que não tem como ter uma mudança, uma correção, vamos dizer assim, do que aconteceu. Tudo bem. Bom, e aí, gente, além dos problemas que a gente acabou de citar, dos desfechos negativos, um dos que a gente pode perceber em grande maioria é que as adolescentes, depois que têm os seus filhos, elas não voltam a estudar. É muito raro. A maioria não volta a estudar. No documentário, isso ficou bem claro, pelo menos naqueles primeiros meses ali que estava sendo acompanhado o desenvolvimento dos bebezinhos, uma delas cuidou do bebê dela e do bebê da mãe, porque a mãe voltou a trabalhar. A outra estava estudando durante a gestação, não mostrou ela em sala de aula depois que o neném nasceu, porque a gente sabe, o bebê ele demanda muito cuidado, muita atenção. E se a mãe não tem alguém para dar um apoio, uma rede de apoio, né? Ou familiar, ou de amigos, alguém que fala, não, eu fico com seu bebê, pode ir para a escola, isso se torna mais complicado. Pode ir, filho. Só um minutinho, gente, eu vou abrir um portão aqui para um menino. Não deixa o cachorro passar, não. Mamãe abre, você passa, depois eu fecho. Vai. Professora. Beijo, tchau. Oi. Eu também vou só avisar, eu vou sair no meio da aula, porque a gente vai ter prova na faculdade que a gente estava. E aí, por isso que se eu sair no meio da aula, não acho estranho, tá? Não é porque eu não quero assistir sua aula, é porque não vai dar. Tá bom, obrigada pela consideração, tá? E aí depois qualquer coisa, você pode assistir. Eu vou colocar os vídeos lá na plataforma. Tá bom. Deixa eu ver se eu posso fechar o portão. Posso. Então, a questão de quais são os problemas mais comuns na gravidez da adolescência, os desfechos mais negativos: parto prematuro, complicações no parto, alguma deficiência de desenvolvimento do bebê, porque a mãe não tinha o corpo pronto, portanto, ela não tinha condições de gerar um bebê saudável. E o que a gente falou da questão do estudo, de não voltar para o estudo, de não ter condições físicas, financeiras, psicológicas para criar uma criança, porque elas também são pessoas ainda em desenvolvimento. A adolescência é considerada uma fase ainda que não se tem a maturidade, portanto, ela é uma criança um pouquinho crescida, então é uma criança cuidando de outra, não é verdade? Então, esses são
os desfechos negativos que a gente pode citar. Agora, o assunto que a gente vai conversar da agora em diante, continuando no mesmo capítulo, é a respeito do relacionamento familiar com o adolescente. O que vocês acham, gente? É comum, é normal, é verdade que a adolescência é sinônimo de rebeldia? Todo adolescente é rebelde? Respondam. Professora. Oi, Tatiele. Boa noite. Boa noite. Bom, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que isso é influenciável, influencia muito de fatores familiares, Sim. Também a escola. Eu acho que também, talvez, se eu estiver errada, a senhora me corrige, por favor. Não, tá certo. O relacionamento que aquela criança teve com os pais que aquele adolescente teve com os pais durante a infância também vai influenciar na adolescência, nesse caso de ser rebelde ou não. Sim. Eu acho que é também o contexto social, se aquela criança às vezes vive aquele adolescente, vive em pobreza, talvez isso também pode gerar alguma revolta. Sim. Eu acho que, ao contrário de algum adolescente que vive em um contexto mais favorável, que tem uma relação com o pai, talvez ele não vai não vai sofrer essa rebeldia na adolescência. Sim, você está correta, você está falando direitinho de acordo com a leitura que vocês tinham que fazer mesmo no livro. O livro diz que, contrário à crença popular, apesar das pessoas, no geral, acharem que a rebeldia da adolescência é geral, não, isso é um mito. Grande parte dos adolescentes não são uma bomba relógio, como as pessoas dizem, porque exatamente isso que você chamou se chama atmosfera familiar. Não tem lógica alguma uma criança que está sendo bem tratada, que está sendo bem instruída, num lar estruturado, do nada ela virar um adolescente rebelde. Não faz o menor sentido. Faltou um pedaço do filme. Alguém não contou uma parte da história pra gente. Então, provavelmente, se a adolescente é rebelde, já existem outras características anteriores à sua adolescência. Já aconteceu algumas dificuldades de relacionamento e de educação por parte dos pais durante a infância. Não estou falando que os pais não educaram, mas ele sempre foi aquela criança mais complicadinha, mais difícil de colocar limites. E aí isso reflete na adolescência. Se é uma criança mais complicada, também não é um estalar de dedos que ele se transforma num adolescente anjo. Há um desenrolar. E uma coisa que precisa ficar bem clara, dentro de um relacionamento, sempre, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Então, não existe só a parte do adolescente, não existe só a parte dos pais do adolescente. É uma via de mão dupla. Então, existe uma dificuldade por parte do adolescente em aceitar as ordens, as orientações, a educação que os pais lhe dão. Em contrapartida, existe uma dificuldade por parte dos pais em colocar controle, em conseguir dialogar com esse adolescente. Então, desde a infância, não só na adolescência, é uma via de mão dupla. Alguém chegou a falar professor agora ou eu estou ouvindo voz? Eu. Carol. Eu acho que vem muito disso que você estava falando sobre a questão da comunicação, porque eu vejo que uma coisa que é um grande empecilho é a questão da comunicação. Às vezes o adolescente, tipo, eu falo por mim, você chega na adolescência, a pessoa começa a pensar mais no que foi ensinado para ela desde criança, a gente começa a criar a nossa própria opinião sobre as coisas, e às vezes a nossa opinião não é a opinião dos nossos pais, então a família começa meio que te considerar rebelde porque você discorda das opiniões. Eu acho que vem muito também da descoberta da autonomia, sabe? Quando a gente está se desprendendo
o adolescente está se desprendendo. Meu Deus, passando uma balada aqui, desculpa. Deu para ouvir, não. Mas eu acredito que vem muito disso também, sabe? Da autonomia de pensamento e muitas vezes da falta de comunicação. Eu acredito que a pior forma possível é a falta de comunicação, que gera muitos conflitos e aí geralmente o adolescente que é o rebelde porque ele pensa diferente. Ele discorda da família e a família não quer entender o que ele está pensando, não gera esse diálogo, né? Então, vamos falar sobre isso, Carol. O adolescente não concordar com a família não significa que ele é rebelde. Significa que ele pensa diferente. Mas qual o estilo de parentalidade que vai entender que pensar diferente é ser rebelde? O estilo de parentalidade autoritária. Para quem está no segundo período, a gente vai fazer uma revisãozinha agora. Para quem está fazendo o primeiro período, a gente vai adiantar o conteúdo que vocês vão ver no semestre que vem, lá na segunda infância. Tem uma parte do livro, um capítulo do livro, que vai falar sobre estilo de parentalidade. Quando a gente fala parentalidade, não é dos parentes, em geral não. Parentalidade vem da palavra parents, em inglês, que significa pais. Então, quando eu falo parentalidade, eu estou falando de pai e mãe. Fizeram alguns estudos, Diana Bowring fez esses estudos, e ela definiu 3 estilos clássicos de parentalidade. Existe o estilo de parentalidade autoritário, que é aquele pai, aquela mãe, que gosta de ter o controle total sobre a situação, que eles mandam e os filhos obedecem. Os filhos, não interessa a idade, não interessa se é criança, se é adolescente, eles não têm voz ativa, eles simplesmente são filhos, eles devem obedecer. Tirar notas boas não faz mais do que obrigação, eu pago a sua escola, é para você estudar, então você faz a sua obrigação tirando notas boas. Então é um estilo de parentalidade muito rígida, muito voltada para a disciplina, com pouco afeto. Isso gera filhos, que jeito? Gera filhos inseguros, filhos insatisfeitos, filhos que talvez serão desafiadores quando forem adolescentes, porque enquanto é criança é fácil você colocar o controle que você quer. Vai onde eu mando, faz o que eu faço. Quando fica adolescente, isso pode fugir um pouco do controle e aí o conflito é gerado. Outro estilo de parentalidade que também é equivocado e também está no outro extremo é o estilo de parentalidade chamado permissivo. Como que é um pai permissivo? É um pai liberal. É aquele que fala, não, eu ensinei o que é certo e errado, ele já sabe e ele vai andar agora com as próprias pernas, ele vai tomar as decisões dele. Enquanto no estilo autoritário, o pai exige as notas dos filhos, notas boas, trabalhos bem feitos, os pais permissivos, eles são aqueles que não vão às reuniões da escola, não olham na agenda, não têm rotina, são pais desorganizados. Eles não têm hora para a criança fazer tarefa, não tem hora para nada. Menino toma banho a hora que quer, come a hora que quer, come na sala, come na cozinha, come no chão, come onde quiser. A liberdade é a palavra principal vinculada ao estilo de parentalidade permissivo. A autoritária e a permissiva, elas estão em extremos equivocados. O que a gente precisa? A gente precisa de um equilíbrio, e aí a gente entra, portanto, em qual estilo? O estilo de parentalidade democrática. Pais democráticos são aqueles que compartilham com os filhos aquilo que eles pensam, mas eles ouvem o que os filhos têm a dizer também. Pais democráticos respeitam que a opinião da criança, a opinião do adolescente. Vou dar um exemplo clássico. Vamos viajar. A família vai fazer uma viagem. Estilo autoritário. O pai e a mãe vai lá na agência de turismo, compra a passagem,
chega em casa e fala, ó, final do ano nós vamos viajar para Fortaleza. Sua tia mora lá, e a gente vai ficar na casa dela, mais barato, sei que. Nem pediu opinião de ninguém, nem perguntou quem quer ir. Nós vamos, tá comprado, beleza, fechou. E ainda tem que ir feliz, né? Porque o pai pagou, tem que achar bom demais porque o pai fez isso. Estilo permissivo. Nós vamos viajar no final do ano? Uai, vamos fazer um plano? Aí faz aquele plano, os meninos sonham, né? Sonha para Disney. Aí depois os pais vão pensar assim, não, mas a gente não tem dinheiro, não. É aquela coisa bem insegura, bem desorganizada. Ou são os filhos que decidem, os meninos esse ano eles estão querendo ir para São Paulo, então a gente vai. É o estilo de parentalidade que fala desse jeitinho. Meus filhos esse ano querem fazer isso. Não, esse ano eles querem passar o Natal na casa da avó. Não, esse ano eles são os filhos que decidem. Vai perguntar a idade dos filhos. Criança. Tudo errado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estilo de parentalidade democrática, que é o equilibrado. Os pais vão fazer uma reunião, vamos sentar junto, vamos sonhar junto, vamos pensar que viagem a gente pode fazer? Eu tenho muita vontade de conhecer tal país ou tal cidade. Não, meu filho, mas papai não tem condições de pagar uma viagem dessa não. Vamos baixar o nível do sonho aí, vamos sonhar mais pé no chão. Que tal se a gente fosse para tal lugar? Praia. Que praia que nós vamos? E aí o filho dá uma opinião. Papai, vamos ficar num resort que tem parquinho, que tem uma coisa... Isso é estilo democrático. Todo mundo planejando junto, dando a sua opinião. Esse tipo de família de estilo democrático gera crianças e, portanto, também adolescentes mais seguros, mais confiantes, pessoas mais aptas a desenvolver relacionamentos sociais. Só que tem um grande problema, gente. O papai e a mamãe não pensam igual. E se a gente está pensando que sempre é pai e mãe junto, não. A maioria das casas é assim. Um é autoritário e o outro é permissivo. E aí o que acontece? A criança fica esperta e ela sabe exatamente para quem perguntar as coisas. Quando é pedir ajuda para fazer um projeto de ciências, ela vai com o pai autoritário. Pai, eu estou precisando fazer um projeto de ciências. Esse pai vai fazer um vulcão e vai levar o menino na escola e vai apresentar junto com ele, porque o pai é autoritário, ele também é presente no sentido de companheiro para dar certo o projeto. Se o pai tem que encabeçar, ele vai fazer um trem o máximo. Agora, se a pergunta desse filho é: eu posso dormir na casa do meu amigo? Ele vai perguntar para a mãe permissiva, porque a mãe vai deixar. E o máximo, quando essa criança fica manipuladora, e ela fala assim: mãe, posso dormir na casa do fulano? Não sei. Fala com seu pai. Aí ela finge que fala com o pai e volta e fala: o papai deixou. Aí depois qualquer coisa é a mãe que se vira lá com o pai, porque a mãe deixou e quando o pai chega, o menino nem em casa tá mais. Então, a criança vai ficando mais velha, ela vai ficando mais esperta e ela passa a perna nos pais quando tem um estilo de parentalidade diferente. Então, gente, o ideal, óbvio, é o estilo de parentalidade democrática. Mas ele é bem utópico, não é tão simples, tão fácil assim a gente ser pais democráticos. Dá mais trabalho. E nem sempre, até quem é pai democrático, não consegue ser democrático 100% o tempo todo. Em algumas circunstâncias, a gente pode agir como um pai autoritário. Em outras circunstâncias, a gente pode agir como um pai permissivo. Então, é muito difícil. O ideal seria que as pessoas tivessem pais democráticos. Mas a gente não tem pais democráticos o tempo todo. Isso são algumas possibilidades. Pensando nisso, no estilo de parentalidade, as crianças crescem, se tornam adolescentes e esses pais são mais ou menos desses 3 estilos que a gente acabou de citar: autoritário, permissivo e democrático. Como que cada adolescente vai se relacionar com cada um desses estilos de parentalidade? De forma diferente, de forma completamente diferente. O adolescente
que tem um pai democrático, ele vai sentir liberdade de chegar em casa e contar que ele tem um problema. Ele vai sentir a vontade para contar alguma ansiedade, algum desejo, algum sonho que ele tem. Ele compartilha com os pais dos seus planos, das suas dificuldades, porque ele sabe que vai receber apoio desses pais. Os pais permissivos, eles vão ter adolescentes que jeito? Adolescentes sem controle. São aqueles adolescentes que eles estão no shopping o dia inteirinho, o pai não sabe onde que está, não. Ele falou que estava na casa do amigo, estudando, fazendo trabalho de grupo, ele está andando no shopping o dia inteiro. Ele está fazendo, às vezes, algumas coisas erradas. Sabe por que que o adolescente começa a cometer pequenos delitos, pequenos atos antissociais? Porque o Winnicott explicou isso aí. O Winnicott é um psicanalista infantil. Não tem isso aqui no livro, não. É só uma explicação a mais. Nesse livro, não. O Winnicott disse que a delinquência, os atos delinquentes de um adolescente, significam um pedido de socorro. Então, vamos refletir sobre isso aqui agora. Como assim, gente? O menino faz um trem errado, vamos pensar uma coisa errada aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele faltou aula, ele pulou o muro e fugiu, e está na casa do amigo, na piscina. Ou ele chegou em casa cheirando a bebida alcoólica, ele só tem 13 anos. Ela, eu estou falando só dele, né? Deve ser porque eu só tenho filho no sexo masculino. Ela, a menina, ela começa a mentir demais para a mãe descobre alguma mentira. De repente, essa menina recebe uma advertência da escola, uma suspensão, a família até assusta, meu Deus, fulaninha, minha princesa, como assim? O que está acontecendo? Por que que o Winnicott disse que a delinquência, esses atos antissociais, podem ser considerados um pedido de socorro? O que vocês acham? Pergunta de prova, aberta. E aí, o que vocês respondem? Repete a pergunta, por favor. O Winnicott disse que os atos de delinquência podem ser considerados um pedido de socorro. Por quê? Como assim? O menino fazer alguma coisa errada, o adolescente fazer um ato errado, significa um pedido de socorro? Porque ele pode estar querendo chamar a atenção dos pais? Duas pessoas falaram juntas a palavra chamar a atenção. Pessoal da psicologia, deixa eu corrigir vocês. A gente não pode usar essa palavra chamar a atenção. Seria uma forma de se destacar. Eu sei que é a mesma coisa, tá? Mas é porque a gente não pode falar igual o senso comum. Esse menino tá fazendo isso para chamar a atenção. Chamar a atenção é muito simples. Chamar a atenção é olhar e fazer alguma coisa ou não fazer nada. Então, não é simplesmente um chamar a atenção. Quem se automutila, um adolescente que se automutila, faz auto-cutting, eu não posso pensar e dizer, como psicólogo, que ele está fazendo isso para chamar a atenção. Não é tão simples assim. Porque esse chamar a atenção é inconsciente. Ele não está fazendo isso, eu vou me cortar para minha mãe se preocupar comigo e me levar no psicólogo. Ele não faz isso pensando nisso, não. Eu vou pular o muro e fugir da escola. Quando a minha mãe souber, ela vai me matar. Ele não faz isso pensando nisso, não. Oi, Ailton, você pediu para falar. Talvez seria a busca por limites. Ele está dizendo. Está travando, eu não estou te entendendo. entendendo. Está precisando de. Ok. Tenta falar de novo. Ele está dizendo que ele está querendo que tenha afeto, que tenha limites, que escutem o que ele está querendo dizer. Ele está pedindo por limite. Exatamente isso. Ele está pedindo por limite. Mas, professora, o pai desse menino é bravo demais. Ele já espancou esse menino tanto. Bater, espancar não é dar limite, não.
É só punir uma atitude. Dar limite é ensinar o caminho que a criança e o adolescente têm que andar. E ensinar o caminho não é simplesmente dizer, é aquele caminho ali. Não, é pegar na mão e andar junto. É mostrar com o exemplo. É ser vida de modelo, de exemplo. Isso é mostrar o caminho de maneira correta. Então, Nossa, isso... Oi, Carol. Isso é muito interessante. Esses tempos atrás, eu estava conversando com um amigo meu, de longa data. Ele falou assim, nossa, se a minha mãe prestasse um pouquinho mais de atenção em mim, ela teria descoberto que eu já usava drogas desde os 14 anos. E aí eu fiquei, caraca, é muito sério isso. Porque, tipo assim, ele não tava nem aí mesmo, sabe? Ele usava mesmo e guardava no quarto, guardava nas coisas dele. E a mãe dele foi descobrir quando ele tinha, o quê? Uns 19, 20 anos. Tipo, passou aí 5 anos, mais ou menos, usando drogas sem a mãe dele nem saber. E ele usava, tipo, na cara dura mesmo. Só que era muita falta de atenção da mãe mesmo. Isso não é muito incomum. Isso é mais comum do que você imagina. O adolescente chegar em casa cheirando álcool e dizer que só bebeu um pouquinho, que só tomou um golinho, passa batido. A mãe vai pôr a roupa para lavar, ou tem um cheiro estranho, um suor com um cheiro forte, esquisito, ou ela acha um papelzinho suspeito dentro do bolso da roupa. O que é isso aqui? Esse papelzinho é de quê? Qual é a atitude da mãe que deveria ser correta? A casa cair, que é a expressão utilizada pelas pessoas que utilizam droga, quando a polícia chega, a casa caiu. Ou o adolescente que usa droga, quando a mãe descobre, ele escreve no WhatsApp para os colegas, a casa caiu, vou sair um pouquinho aqui. A casa cair é quando a mãe faz um escândalo, o pai fala que vai expulsar de casa, fala que vai chamar a polícia, é a surra, depois que o menino o adolescente já está com 16, 17 anos, vai bater. Então, assim, isso é uma atitude incorreta, negativa. Isso não é a salvação que o Winnicott está falando, que o pedido de socorro está sendo atendido, não. Isso seria uma atitude de um pai com estilo de parentalidade autoritária. Como seria a atitude de um pai com estilo de parentalidade permissivo? Uai, será que é isso aqui, né? Nossa, que coisa esquisita esse papel aqui na roupa do fulano. Ah, deve ser nada não. E deixa pra lá. E falta afeto nos dois momentos. Só um minutinho, Carol, para eu tentar concluir esse pensamento. Qual seria a atitude correta? Seria chamar e perguntar, meu filho, o que está acontecendo? Eu encontrei isso aqui, eu vi você fazendo essa atitude, eu vi você chegando em casa cheirando álcool, eu vi você chegando tonto, eu percebi que você está alterado, eu percebi que você está usando só roupa de manga comprida, esses dias você abaixou um pouco a manga, eu vi que tem uma cicatriz assim, assim. Então, significa, meu filho, eu estou olhando para você, eu estou vendo você. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer ajuda? Gente, ele estava na beiradinha do abismo. A primeira atitude de fazer o escarcéu é empurrar para dentro do abismo. Deixar para lá, tá deixando cair sozinho. Agora, quando eu ofereço a mão e falo assim, que tipo de ajuda que você quer, meu filho? É aquela mãe e aquele pai que às vezes até chora, né? Assume, meu filho, eu fui omissa? Faltou alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Não tem problema a gente tirar a capa de super-herói, não. Pai e mãe são humanos. E a gente pode mostrar isso para os filhos. Então, quando o pai faz essa atitude, o filho percebe, minha mãe me ama, meu pai me ama. Ele está percebendo que eu estou precisando de ajuda. E a coisa pode ser diferente. Faltam 8 segundos para esse link acabar. Quando a gente voltar, no próximo link, eu vou falar, já vou entrar com a Carol falando, tá bom, Carol? Então vai cair. Vamos esperar.